Olá, sejam muito bem-vindos a mais um GRCast. Estamos começando hoje uma temporada muito especial, voltada para o empreendedorismo feminino. E hoje nós começamos com uma convidada de peso aqui no GRCast. Seja muito bem-vinda, doutora Cristina, PhD em administração e especialista em saúde e felicidade no trabalho. Seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. É uma honra. Alguém com tanto conhecimento, com tanta nobreza está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda e conta pra gente. Não, a gente já começa um papo de felicidade feliz, né? Obrigada por toda a apresentação e parabéns pela iniciativa da gente falar de empreender, falar do feminino, de uma coisa que ainda precisa ser muito explorada no mundo tão masculino, mas a gente sabe da potência que a gente tem. Então, parabéns e vamos embora falar de felicidade. Muito obrigada. Conta pra gente, então, um pouco sobre a sua jornada. Quem é Cristina Barros? Nossa, quem é Cristina Barros? Cristina Barros, esse ano faz 50 anos. Uau! Eu tenho que destacar, 50. Uau, e maravilhosa, super magrinha. Que isso? Já pode contar pra gente o segredo, inclusive. É muito bom, porque são marcos, né? Você falar de 50 anos, meio século. Pensar que há 50 anos atrás, isso já significava a pessoa numa fase de fim de vida, né? Verdade. E trazendo aqui para a saúde, que é a minha formação de base, com o avanço do Programa Nacional de Imunização, hoje a gente tem uma perspectiva de chegar aos 85. Então, isso significa que eu já vivi mais da metade da minha vida, mas eu tenho outros 35 de muita potência, né? Maravilhoso. De todo conhecimento, de tudo que a gente aprendeu. E nesse período, né, eu comecei vivendo um ambiente de bastante dificuldade. Eu gosto de dizer que eu nunca passei fome, mas o meu pai, ele mandava que eu fosse no açougue, seu Raul, lá em Cascadura, subúrbio aqui do Rio, e eu comprava as 4 asas de frango fiado, porque ele não ia negar a asa de frango para uma criança, né? E era eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E eu, na infância, meu pai botava gotinhas de criolina. Não sei se você conhece criolina. Sim. Que era para limpar gente de verme. E era o jeito que ele encontrava de cuidar. Eu nasci, meu pai tinha 53 anos. E ele via na educação, eu me formei como professora normal. Ele via na educação, mas para a mulher aquilo era educação e trabalho. Ele via para se ter a dignidade. Mas foi na educação e conhecendo outros colegas, de repente apareceu aquilo vestibular. O que se trata vestibular? Faculdade, o que é isso? E aí eu caí pensando, poxa, se meu pai tem dificuldade de cuidar da saúde da gente, deixa eu estudar um pouco. E aí eu quis entrar para medicina, não passei no vestibular, um vestibular bastante concorrido, passei para enfermagem, mas descobri na enfermagem um lugar de muita potência para cuidar. Foi aí que eu desenvolvi minha carreira, inicialmente na pediatria, adoro trabalhar com criança, pinto pezinho de criança, brinco com crianças, as crianças gostam de mim para cuidar, fazer curativo. E naquela época, é muito sofrido você imaginar fazendo um curativo numa criança. Aquilo dói. Sim. Né? Não sei, você tem filhos? Sim, tenho 2. Então, você imagina, né, ter que cuidar, ter que pegar uma veia, ter que fazer um procedimento. Né? E aquilo me dava muito sofrimento e já me incomodava. Mas eu compensava isso brincando, conseguindo ver depois a criança levantando, recuperando. Eu fui transitando para gestão na saúde, com outras formações. E, de repente, eu me peguei sofrendo mais quando eu tinha que, às vezes, assinar alguma decisão que impactava na vida de um monte de gente. Eu falei, não é possível, eu vou sofrer mais administrativamente falando do que fazendo um curativo numa criança. Aí eu comecei a estudar a felicidade, primeiro pelo sofrimento, e aí de tanto estudar sofrimento que foi sofrido, foi onde eu fiz o meu mestrado, onde eu conheci a teoria da psicodinâmica do trabalho, que fala que o trabalho é sofrimento. Uau. Foi aí que eu comecei a ver, peraí, mas eu preciso enxergar o sofrimento para ver a felicidade. E o trabalho precisa ser um lugar feliz para que ele seja perene, dê resultado e traga lucro. Lucro em todas as suas dimensões. Foi quando, então, eu comecei a estudar, fiz o meu doutorado. É até estranho quando você apresenta, porque é muito recente para mim, mas, de fato, hoje eu sou PhD, tenho doutorado em administração, estudando cadeia serviço-lucro, mas com felicidade. Que maravilhoso. E aí é assim que as coisas se construíram. Não dá para falar em saúde com gente que não é feliz, né, Gisele? Que maravilhoso. Quando você entra em uma empresa,
como que você atua? Você atua diretamente com o RH? Como que você mede quais são as políticas? Eu fiquei muito curiosa para saber do seu trabalho institucional, Sim. organizacional. Hoje, o meu trabalho que mais ocupa, você vê, eu saí da enfermagem, a gente está falando de mulheres, num contexto de um sistema onde o homem médico é o dominante, Sim. né? E a enfermeira é uma segunda linha de profissionais. Sim. Isso é fato, né? Sim. Somos equipe, mas existe esse contexto difícil para mulheres. E eu, há 4 anos, eu estou à frente, eu sou executiva, eu sou CEO, numa empresa que, sem nenhum glamour, faz limpeza dentro do serviço de saúde. Mas, paralelo a isso, eu criei o meu próprio serviço, que é a Humanis, para tentar ajudar a gente a criar ambientes mais humanos e que deem resultado. Eu gosto sempre de falar de lucro, porque tem muita gente que, assim, felicidade é romantismo. Não. Felicidade para a empresa dar resultado perene e de maneira consistente. E eu te digo que hoje... Porque lucro é felicidade, né? Olha só. Porque sem lucro, não tem. O empresário investe para ficar feliz quando a empresa dá lucro. E se a empresa não der lucro, der prejuízo, ela vai falir, vai quebrar, não gera riqueza, não gera felicidade para ninguém. E colaboradores recebendo em dia com todos os seus direitos reservados, isso também é felicidade. Exatamente. Não é autoajuda. Né? Exato. E as pessoas têm restrição a falar de dinheiro. Dinheiro com felicidade, né? Sim. Se coloca muito que a gente tem que trabalhar por amor. Não, eu não trabalho por amor. Eu trabalho até com amor. Mas eu trabalho por receber um valor que seja digno, porque é esse valor digno que vai gerar, inclusive, uma receita digna para você que está empreendendo, que tem a sua empresa. Sim. Então, hoje, eu acabo que estou à frente de uma empresa de 80%, eu estou falando de 10 mil pessoas pelo Brasil, mas 80% são mulheres pretas. Uau! E você imagina o quanto de problema que a gente não tem para trazer dignidade e visibilidade a esse trabalho. Então... Tanto faz para mim hoje, é engraçado que eu não separo, eu não consigo separar, e isso é uma coisa também interessante, se eu perder o parente, você me puxa. Sem problema. Você olha o meu LinkedIn, você olha o meu Instagram, é a mesma Cristina. É claro que eu vou ter uma linguagem diferente, eu até vou levar alguns assuntos para um e para outro não, mas, por exemplo, acabamos de sair do show da Madonna, que eu vibrei a beça. O LinkedIn parece que é um lugar que você só pode falar de ópera, de coisa erudita. Eu falei da Madonna. E a Madonna é diversidade, a Madonna gerou movimento de economia. Tem tanta coisa para a gente falar dela para o trabalho, e por que não? Sim. Então, é essa Cristina que eu não consigo separar, e tanto faz se eu vou como CEO da empresa que eu trabalho hoje, que é a Apoio Colimp, que faz esses serviços de limpeza e conservação em hospital, como se eu for como a fundadora da Humanis. O segredo de qualquer sucesso de trabalho é se eu conseguir juntar ali no RH, desde a hora de encontrar a pessoa certa, que se conecte com o que você quer, né? Então, se você vai empreender, o que você quer empreender? Se você não chamar uma pessoa que tem essa mesma vibração, esquece, não vai. Então, existem fundamentos da felicidade no trabalho, e um deles é o propósito. E identificar o propósito, né? Por que eu levanto para além dos boletos que eu tenho que pagar? Se eu não conseguir identificar isso, a gente não tem sucesso. Então, essa é a primeira linha de trabalho, independente do papel que eu esteja, ou até de estar aqui falando com você. Identificar propósitos. Perfeito. Pega essa, Fefê. Porque eu acredito muito no empreendedorismo por propósito. Exato. Eu creio que quando a gente vai contratar um colaborador, esse colaborador, ele se conecta, ele veste a camisa da missão da empresa ou não. Eu creio que no processo de recrutamento e seleção, ele já precisa ser conectado, as perguntas, inclusive, elas já devem ser pertinentes e congruentes com a missão, com a visão, com os valores e com a cultura da empresa, para identificar a mentalidade daquele colaborador e entender, bom, na missão da empresa existem características de colaboração, existem características inovadoras. Eu percebi, através de perguntas, que esse candidato é um empreendedor, ele é inovador, ele está sempre inovando. Então, daí a gente já começa a linkar, né? Missão, visão, valores, propósito, para atrair uma pessoa que vista essa camisa ou não. Porque
todo ser humano, como Martin Luther King, que conduziu milhões de pessoas, milhares de pessoas, ele tinha uma causa maior. Ele conduziu pessoas porque ele tinha uma causa maior. Imagina uma empresa que não tem cultura. E, Gisele, é exatamente isso. Quando a gente fala, né, você vai uma contratação, você tem 10 pessoas, 200, 1000 pessoas. Primeiro, salve a diversidade. Porque acho que isso é um problema quando você vai para a rede social. Sim. Que a gente começa a ser alimentado daquilo que a gente já concorda. Então não tem diversidade. O que a gente olha hoje nas redes sociais, eu não tenho debate porque tudo corrobora o que eu já penso. Sim. Né? Então, primeiro, salve a diversidade. Eu não quero contratar pessoas iguais. O que eu quero é pessoas que tenham diversidade, mas que comunguem do mesmo espírito e objetivo. Então, se você está empreendendo, seu negócio é novo, é em que área, o perfil dessa pessoa também é para empreender, saber, viver aquelas dificuldades. Ela está sincronizada com isso? Se esse perfil não bater, você está arrumando alguém para você pagar salário e no máximo que essa pessoa vai fazer é cumprir o ponto dela e ir embora e tchau. Tudo para ela ir embora mais cedo e você sabe que a gente leva mais tempo para trazer a pessoa para a cultura. Sim. Aí se você já recruta errado, você já está jogando dinheiro fora. O teu dinheiro e o tempo dessa pessoa. Então, é muito importante a sensibilidade do RH e muito legal quando você diz que não é aquele roteiro técnico de você ver currículo e check, check, check. Não. Não. Você vai fazer entrevista olhando o quê? Né? Quando eu cheguei e te encontrei hoje aqui, eu falei, olha só, eu vim de tênis e calça jeans. Mas espera aí, o que a gente está falando é isso. Isso também é eu me colocar, é a minha marca, é como eu venho. É você. Então, como é a sua marca? Qual é a marca das pessoas que estão aqui no estúdio com a gente? Agora, a gente pode ter vestimentas diferentes, mas se a gente vamos falar aqui de feminino empreender, vamos falar de empoderar, vamos falar de felicidade, de economia, então a gente está junto. Então, começar por aí. É o propósito. Esse é o primeiro fundamento. Eu me certifiquei em felicidade na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Uau! Primeiro fundamento, propósito. As pessoas têm que estar conectadas pelo propósito, porque o trabalho todo dia vai ter dificuldade. Ou seja, só fazendo esse gancho, tá? Fazendo esse gancho porque você já está atrelando a felicidade ao propósito. Eu costumo fazer esse link da prosperidade com o propósito, porque eu acredito que ninguém vai verdadeiramente prosperar. Para mim, prosperar é você realmente se conectar com quem você é, colocar seus dons em prática, saber aquilo que você é bom, colocar seus talentos em prática. Se você tem um dom, é multiplicar esse dom para alcançar outras pessoas. Eu acredito que prosperidade é isso, é cumprir esse plano perfeito. Deus, ele te deu dons, ele te deu talentos e você vai prosperar se você colocar isso em prática. A gente vê pessoas, por exemplo, muitos herdeiros, eu já tive a oportunidade de estar com herdeiros que seguem o negócio dos pais, não gostariam de estar fazendo aquilo e não tiveram opção. Porque você tem que dar continuidade, você tem que fazer. Você vai para Harvard, você vai estudar, quando você voltar, você vai dar continuidade na empresa, a empresa quebra. E aí você falou, achei muito interessante, felicidade. Eu estudei felicidade, o primeiro fundamento é o propósito. A gente tem 2 modelos de empreendedorismo, de empreendedores. Os empreendedores, na verdade até 3 que eu já mapeei. Empreendedores que empreenderam por necessidade, era aquilo, abriram uma barraquinha, da barraquinha virou uma tenda, um stand, uma loja, e hoje tem e-commerce. Aqueles que empreenderam por oportunidade, estou passando esse ponto aqui, tá com dívida, tá baratinho, vou te passar essa oportunidade. E os empreendedores que empreenderam por propósito. Nesses 20 anos que eu tenho de empreendedorismo, dentro de um escritório de contabilidade, doutora, o que eu mais vi em relação às empresas que quebraram foram empresas que não tinham cultura, não tinha liderança, não tinha esse senso de propósito. O meu negócio, ele existe para abençoar essas pessoas. O meu produto, o meu serviço, ele resolve esse problema da sociedade. É por isso que eu acordo todos os dias. E não tinha gestão. Não tinha gestão, não tinha propósito, não tinha liderança. E quando eu fiz esse mapeamento de mais de 3.000 empresas que a gente viu quebrar nos últimos 20 anos, a maioria dos motivos eram os mesmos. Falta de liderança, liderança ineficaz, né?
Falta de gestão de pessoas e financeira, em primeiro lugar. Estratégia, que é aquele planejamento. Vamos fazer o quê? Vamos para onde? Vamos crescer? Qual vai ser o nosso plano de expansão? Então, eu gostaria muito que você falasse sobre o empreendedorismo por propósito. Eu levanto essa bandeira, eu acredito nessa causa. Eu fiquei 20 anos ali empreendendo nos bastidores, vivendo ali o propósito da minha família. E tem 2 anos que eu estou vivendo o meu propósito de pegar tudo aquilo que eu aprendi e abençoar mais pessoas. Olha, doutora, eu sempre fui feliz com o que eu fazia, mas eu não tenho como comparar. Depois que eu abri o meu CNPJ para viver o meu propósito, abençoando pessoas com aquilo que eu sei. Eu não tenho como medir. Eu acho que eu até era feliz, mas hoje eu sou muito mais do que isso. A felicidade se mede. Como? E olha, é muito bacana escutar você trazendo para aqui, né, os fundamentos da felicidade. No inglês tem o acrônimo PERC. Purpose, propósito, engagement, engajamento, R de resilience, resiliência e K de kindness, gentileza. Eu acrescento aqui coerência, e vou chegar na coerência rapidamente. Propósito. É exatamente isso. O que te motiva, o que te leva. E é muito bacana quando você traz, né, esses números que são chocantes de quantas empresas quebram. E ninguém fundou uma empresa para quebrar. Mas no meio do caminho a gente tem dificuldades. Todo trabalho vai ter dificuldades. Por que eu estudei felicidade no trabalho? Porque 75%, 80% do nosso tempo acordados acontece no trabalho. Verdade. É no trabalho que a gente se relaciona. É no trabalho que eu vou ter amigos, que eu vou ter inimigos. É no trabalho que eu vou encontrar meu parceiro, minha parceira, que eu vou casar, que eu vou separar. É isso, é o trabalho que traz essa relação pra gente, né? E é onde eu gosto da teoria aplicada à prática, porque é quando eu fui estudar sofrimento. Peraí, você, para enfrentar os desafios, você tem que estar do lado de alguém que compartilhe do mesmo objetivo, o mesmo propósito de estar ali. Se você valorizar o herói ou o mártir na empresa, ferrou, sua empresa vai quebrar. Porque o herói quer aparecer, vai guardar o segredo do sucesso para ele, e o mártir vai morrer, não vai querer saber de você. Então você tem que ter coletividade, para isso são pessoas que têm o mesmo propósito. Quando a gente fala desse propósito, se a gente se conectar, todo mundo se engaja, é natural. E vai se engajar para no dia que eu estiver bem, eu levanto a sua moral e vice-versa. A gente se engaja para chegar junto no que a empresa precisa fazer para rodar, para crescer e para ser feliz em todas as dimensões, do lucro ao bom lugar para se trabalhar. E é lógico que aí a gente precisa desenvolver a resiliência, que é a capacidade que a gente tem humanamente de se submeter a pressões e depois pressiona, mas eu respiro e aí eu posso voltar para encarar melhor uma situação como aquela. Eu gosto aqui de destacar sobre resiliência tóxica, né? Se eu te perguntar, Gisele, você gosta de estar na zona de conforto? Olha, a zona Fala de conforto verdade. É maravilhoso. Graças a Deus. É confortável. Claro. Eu já conheço. É quentinho, tem comida. Já conheço. Eu conheço. Já sei que eu vai quero acontecer. Estar na zona de conforto. Claro. Agora, eu não estou, né, esse ano são 30 anos de trabalho na saúde. Eu não estou na mesma zona de conforto o tempo todo. Então, a minha zona de conforto era esta, e ao longo do tempo ela é esta. E talvez a minha zona de conforto, que inicialmente era na área técnica, hoje é na área de gestão. Então, ao longo do tempo, conforme você aprende, tem resiliência, mas respira e se reconstrói, você muda onde você atua com mais conforto. E zero problema se você quiser estacionar a sua vida naquela zona de conforto ali. Zero problema, porque a gente precisa ter gente boa em todos os lugares. O que a gente não pode perder é que a gente tem que estar sempre se atualizando de como estar naquele lugar. E aí, se a gente consegue passar por isso, né, a gente tem a gentileza que não custa nada. E eu gosto de associar a gentileza com a humanidade, que muitas das vezes, né, para o empreendedor ou para o empresário, eu tenho que mostrar que eu sou forte. Não, eu também tenho que mostrar que eu tenho dor de barriga, que eu choro, que eu tenho medo. Isso é maravilhoso você falar. Vulnerabilidade. Mas eu sou. Isso é maravilhoso. Eu sou. No meio da pandemia, eu descobri um câncer de mama. Estava aqui com a equipe que está me assessorando. Um dia eu liguei e falei, olha só, vou precisar ficar fora uma semana que eu tenho uma cirurgia para fazer. E eu preciso dividir. E ainda a gente pensou, peraí, fala ou não fala? Por que não falar? O câncer faz parte da minha vida. Que bom que eu posso compartilhar.
Que bom que eu posso chorar, juntar com a minha equipe, não sei se eu volto. Mas isso faz com que as pessoas se reconheçam humanas também, queiram estar do meu lado para me ajudar, engaja e não tenha, todo mundo tem sono e dor de barriga. Quando foi que você passou por isso? 2020, no meio da pandemia. Você acabou de acontecer. No meio da pandemia. Então, a gente precisa mostrar essa humanidade, e aí tem a gentileza que não custa nada. Mesma coisa que gratidão que a gente fala, né? E até existem os memes. Gratidão, gratidão. Olha só, eu agradeço a Gisele por me chamar aqui hoje, por me dar a liberdade de falar desse assunto. Eu agradeço ao Rafa, que está aqui no estúdio, que está dando suporte pra gente. Ao Felipe, a Kelly. Agradecer a alguém alguma coisa. Eu também agradeço a Deus sobre todas as coisas, seja qual for a fé, mas gentileza. Segurar a porta de elevador para um desconhecido é uma gentileza. Não custa nada. E, de repente, naquele momento, eu facilitei a vida de uma pessoa que está correndo para viver uma situação que eu não sei qual é. Se a gente tem esses fundamentos, e aí falando de empreender, a gente precisa, principalmente o empreendedor. O empreendedor, muitas das vezes, vê que você diz de empresas que o filho, a filha, nasceu na empresa, vai para Harvard. Poxa vida, quem vai para Harvard é feliz, né? Porque tem dinheiro e tudo. Não. Quebra a empresa e não é feliz. Então, é preciso dinheiro, sim, mas é preciso brilho nos olhos. E empreender é você ter brilho nos olhos para levar com essa energia alguma coisa que vai ser diferente. Eu, daqui a 2 semanas, tudo dando certo, eu vou estar em Nova York. E eu estou levando fotos da equipe de limpeza que trabalha comigo para botar lá na Times Square. Que legal. Porque eu quero que essas pessoas vejam isso. E elas podem sair de um serviço de limpeza e elas podem um dia estar em Nova York também. Eu vou botar a cara delas lá. Que maravilhoso. Isso é energia. Isso é energia. Isso já é a moral da vida extraordinária. Exatamente. Isso é maravilhoso. É isso que a gente palmas para essa mulher extraordinária. Que eu estou aqui maravilhosa. Meu Deus. É isso. Eu queria muito que você falasse um pouco mais sobre a vulnerabilidade, tá? Eu já passei por quadro de depressão também em 2019 e durante muito tempo eu não tinha coragem de falar, primeiro porque as pessoas acham que isso é palhaçada, não, isso é você vai conversar sobre depressão com alguém e aí levam para o espiritual, isso é falta de Deus. Frescura. Isso é frescura, isso é falta disso, isso é falta daquilo. Durante muitos anos eu guardei esse segredo. E eu venho falando sobre isso agora, tá? Parabéns. Quase 5 anos depois, eu venho falar, porque às vezes que eu tentei falar naquele período, eu não recebi, sabe? Eu não fui abraçada. E eu não estava de palhaçada. E não era falta de Deus. E não era isso nem aquilo. Não era. E eu sei que tem muitas pessoas, doutora, que não estão felizes, mas elas não têm coragem de falar. Elas estão depressivas, mas elas não têm coragem de falar por causa do medo do julgamento, por causa do medo do que as pessoas vão falar. E a gente que tem uma empresa com muitos empresários, inclusive, que estão passando por dificuldades em relação às pessoas, não, eu quero parar, eu quero jogar tudo para o alto, eu não aguento mais e etc. Eu gostaria muito que você falasse sobre vulnerabilidade. Você ser quem você é. Você expor, colocar para fora. Porque eu creio que o câncer, inclusive, eu já escutei isso, que o câncer, né? Ele vem, talvez, eu não sei, você pode me corrigir, mas talvez de uma tristeza, talvez de uma mágoa, talvez de algo que você reteu. Talvez. Eu gostaria muito que você falasse, porque tem pessoas que estão passando por vários problemas emocionais, mas não falam, doutora, não colocam isso para fora. E aí um dia acabam com a sua vida. Pois é. Tem não sei se comercial, o que eu vi, que tem 2 amigos que vão numa partida de futebol. Não sei se você já viu. E um tá sempre sentado assim, e o outro tá comemorando lá a torcida em vários jogos. Até que um dia, um amigo vai e o outro não. Quem vai é o que estava sempre triste e pega a camiseta daquele que estava sempre feliz e bota na cadeira ao lado. E aí a nota embaixo é: será que você conseguiu ver quem tinha depressão? Porque olhando para aquele vídeo é óbvio
que quem tinha depressão era o triste, mas era o outro. Meu Deus. Que atentou contra a própria vida. A mensagem é essa. Meu Deus. Você expor aqui, obrigada por isso realmente emociona. Talvez o meu câncer tenha uma vantagem sobre a sua depressão. Olha como é que a frase é cruel. Porque o meu câncer eu tenho exame para mostrar. Sim. A sua depressão é subjetiva. Sim. E aí, me permita falar, só para a gente ilustrar, você é fraca, não aguenta, é frescura, sim, etc, sim. né? Então, o primeiro ponto é o respeito que a gente precisa ter, é entender que a gente tem esses limites também, que a gente precisa se colocar. E quando a gente fala em felicidade, primeiro, a gente tem um aspecto físico e a gente tem um aspecto também do conceito de felicidade. E nesse mundo que a gente olha tudo aqui 24 horas por dia, a gente já adoece só de achar que ser feliz é aparecer bem na foto. Se eu estou olhando aquela foto ali, ninguém sabe o que está por trás. Às vezes é a unha encravada, às vezes é a topada no pé, é a depressão, é o câncer, ou seja o que for. Quando você fala do câncer associado à tristeza, eu descobri o câncer e fiz a cirurgia, fiz radioterapia, tomei medicamentos, tomo até hoje, ainda vou tomar por alguns anos. E um profissional, uma médica, amiga minha, você vê como é que é interessante. Eu fui diretora de um grupo de oncologia durante 7 anos. E todo mundo que um dia eu trabalhei é meu amigo e cuida de mim. Uau. A vida devolve isso, né? E hoje, na cadeira que eu sento para tomar remédio, quem faz a higiene e limpa aquela cadeira é alguém da empresa que eu sou CEO. Graças a Deus. Então, uma médica perguntou assim para mim, Cristina, legal, agora você já fez a radioterapia, fez a cirurgia, mas você precisa saber o nome do teu câncer para pôr para fora. Eu falei, caraca, o nome do meu câncer. E o meu câncer, eu achei o nome dele, é hipocrisia. Como que essa coisa... É óbvio que a gente representa papéis. Você aqui está num papel, num podcast para levar a informação. Você tem o seu papel na sua empresa, o seu papel na empresa familiar. Mas ter papéis, ser a Cristina no Instagram, ser a Cristina no LinkedIn, são papéis, mas eu sou a mesma Cristina. E o mundo hoje ele é muito hipócrita. Verdade. Muito hipócrita. Aí você pega uma empresa que tem iniciativa de felicidade, ela cria uma sala de descompressão e bota uma mesa de ping-pong no 7º andar. A mesa de ping-pong tem horário para você jogar ping-pong e a compressão você vai quando você é liberado pelo chefe. Primeiro, o porquê que eu comprimo? Tá, o trabalho comprime em algum momento, mas eu tenho que descomprimir quando eu precisar. Não no horário que você diz que eu tenho que descomprimir. Eu ia botar a mesa de ping-pong para ficar bonito na foto? Só para cumprir o protocolo, então, né? Isso para mim é hipocrisia. Isso adoeceu e explodiu. Então, se o câncer pode sair de tristeza, eu acho que ele pode, e eu acredito nisso, vir de emoções de alguma forma. Sim. E meu corpo pôs para fora dessa maneira. E aí, quando a gente fala de felicidade, é pensar também que, geneticamente, a felicidade é definida, 60%, 70% de felicidade vem da serotonina. Se eu der um abraço aqui em você de 30 segundos, eu vou elevar meu nível de ocitocina. Mas se eu reduzir felicidade a isso, eu vou tomar pílula de ocitocina e vou ser feliz. Ou vou tomar um vinho, ou vou tomar uma Coca-Cola, um suco, ou seja lá o que for, tomar um sorvete. Eu tomei injeção outro dia. Mas o que acontece? Do mesmo jeito que a gente tem academia para fazer musculação, desenvolver músculos e habilidades, para bater recordes de desempenho, a gente também pode fazer exercícios que a neurociência nos traz para que a nossa mente trabalhe para ser feliz. Você pode dar umas dicas para gente? A felicidade, a neurociência diz, ela funciona como teflon para coisa boa. A mente escorrega, eu não lembro. E velcro para coisa ruim, gruda. Então, quando a mente trabalha desse jeito, e trabalha porque eu tenho que me defender, eu tenho que me lembrar que se eu andar por ali, eu vou dar uma topada, eu vou machucar. Então, eu lembro disso para ter defesa. Porque todos nós somos vulneráveis. Todo mundo é vulnerável. Mas fazendo um parênteses da Covid, todo mundo é vulnerável a um vírus invisível. Mas é óbvio que você encarar esse vírus morando numa casa sem água em cima do esgoto é muito diferente do que você encarar esse vírus com água potável e tendo acesso a um plano de saúde ou um hospital que te trate. Mas existem exercícios para a felicidade. Um deles é o exercício de sorrir, como a gente está sorrindo agora. Uau.
A gente sorri mais na infância e depois dos 60. E para o nosso rosto fazer o sorriso, a gente mexe menos músculos do que para fazer a carranca. Só que a gente acostuma com a carranca. Então a gente vive sério. Então fazer o exercício do sorriso, se provocar, vamos agora aqui bater um papo aqui, vamos rir um pouquinho. Vale tudo, falar besteira, sorrir daquela piada de quinta série. Eu adoro piada de quinta série. Se você não gosta, inventa outra, não tem problema. Anotar, escrever, mas não é escrever mais com o polegar, não. Pegar um caderno para botar o seu cérebro para se conectar com a mão e escrever de manhã, que a gente ainda não tem os nossos sensores ativos, aquilo que te vem. O que eu quero fazer hoje? Escreve. E de noite faz o exercício da gratidão. O que você viveu de bom? Porque como a gente se lembra muito das coisas ruins, existe também o efeito halo. Posso falar um palavrão? Sim, claro. Se eu tô vivendo na merda, eu vou achar que minha vida toda é uma merda. Mas nessa hora que eu tô vivendo uma merda, se eu pego esse meu querido diário e olho tanto de coisa boa que eu escrevi... Nossa, que maravilhoso. Eu lembro que a minha vida não é aquilo. É só uma circunstânciazinha que... A felicidade é o conceito que é muito particular, porque é você quem vai sentir, mas ela pode ser construída coletivamente e a gente vai ganhando propriedade do que é. A minha vida vale a pena? Essa é a pergunta, por exemplo, quando sai o ranking da felicidade da ONU, é isso que é perguntado para as pessoas. Sua vida vale a pena? Com certeza. Hoje eu tô triste. Tô triste hoje por quê? Porque eu posso ter perdido alguém, porque eu posso estar com uma conta que eu não consigo pagar, porque eu tô de mau humor, porque o cachorro morreu, porque Exato. O filho tá doente. Eu tô triste pelo Rio Grande do Sul, de tudo que está acontecendo, é claro. Então eu não tô plena. Eu tô triste quando eu passo por alguém que está passando fome, mas a minha vida vale a pena. Porque eu faço o que eu quero, porque eu ajudo. Então, se a minha vida vale a pena, tem sentido, eu me sinto feliz. Isso, os registros ajudam, porque a nossa cabeça é programada para olhar aquilo que não é bom. Entendi. Até para nos proteger. Exatamente. Para nos proteger. Pra nos proteger, exatamente. Então, de manhã, eu acordo, pego ali a intenção do meu dia. Geralmente, eu faço afirmações, tá? Você já tem seu caminho. Sim, mas eu gostei desse. Então, anotar aquilo que eu gostaria muito de viver e de fazer. Hoje eu vou vender, hoje eu vou arrebentar, hoje eu vou impactar vidas e colocar minha intenção de maneira positiva. E à noite, pegar ali como se fosse um diário e anotar 5 motivos de gratidão. Tá ótimo. De coisas boas. E se quiser, anota também alguma coisa que não foi tão legal, mas aí para lembrar se você teve ajuda, né? Peraí, isso não foi legal. Meu pneu furou no meio da linha amarela. Mas parou alguém que me ajudou. Porque aí você vai começar a perceber também as coisas que vêm daquilo, né? Tem um programa muito forte, um documentário, com as pessoas que sobreviveram ao 11 de setembro. Mas não as que sobreviveram porque estavam na torre e sobreviveram. Mas tem um pai que naquele dia ele atrasou para ir pro World Trade Center, porque ele foi chamado na escola... porque o filho dele estava um capeta na escola. Ele estava pé da vida com o filho, mas teve que ir na escola. Ainda bem que ele foi chamado a atenção naquele dia. Então você vê que por trás daquela coisa que foi chata, alguma coisa aconteceu, só que o World Trade Center a gente sabe. Eu não sei hoje se a gente demorou um pouquinho mais, o que isso nos trouxe de livramento? Eu não vou saber, mas isso compõe a vida da gente. E é bom. Pela manhã, a gente, né, a criança... ela não se limita a fazer perguntas. Ela fala o que quiser. Você dá um presente e não gostei, ela fala. Mas a gente cresce, tem os sensores. E pela manhã, a gente ainda está com os sensores um pouco que dormindo. Por isso que é bom. Vou te contar meu último sensor. Eu, na sexta-feira passada, a gente está próximo aqui do show da Madonna. Eu fui em todos os shows da Madonna no Brasil. Adoro a Madonna. Posso até não gostar, talvez, de algum número, alguma coisa, mas eu gosto... dela. Ela faz o que ela quer. Ela é Madonna. Ponto. Ela é posicionada. Ela é ela. E aí eu cortei o cabelo, já estava na hora de cortar o cabelo, cheguei no salão, falei que eu ia com a Aline, que é a minha cabeleireira. Ela, por que você não pinta a unha? A minha unha na saúde é assim, eu não tiro cutícula, ficou isso, nunca foi grande. Eu falei, eu vou pintar a unha? Ela, então cola. Eu falei, opa, colar? Peraí, mas como é isso? Me explica. Deus me livre. Não, mas você tem a cola provisória, isso e aquilo. Aí eu falei, tá, mas tem unha preta? Tem. Aí eu fui lá, comprei a unha preta, nunca. Pessoal aqui, menino, mas eu comprei unha preta, eu colei aquilo na mão, porque eu acordei no dia do show da Madonna, eu falei assim, eu vou como eu quero, tira o sensor.
Eu colei as unhas que eu não sabia como que eu pegava nas coisas, sabe? Que eu não conseguia. E na hora de ir no banheiro, a calça grudada de suor, eu tive que pedir ajuda pra pessoa. Vem cá, abaixa aqui um pouquinho, porque eu não tô conseguindo. Mas eu adorei botar unha preta naquele dia. Tava louca pra tirar. Assim que eu cheguei, eu tirei. Mas eu me inspirando na Madonna, eu botei minha unha preta, o que não me impede de estar aqui hoje com você, de conversar com o diretor, com o executivo, de falar sério onde eu precisar, de colocar a Havaiana ou de colocar o salto alto, mas de ser eu. E isso os sensores nos cortam, mas acho que com 50 anos também, desculpa, isso daí a gente vai começando a se sentir mais empoderada. E com espaços como esse também, com certeza. Obrigada, doutora. Incrível. Deixa eu te fazer uma pergunta agora relacionada à gestão de pessoas, porque a cada 10 empreendedores que eu converso, 8 vão dizer que o calcanhar de Aquiles é a gestão de pessoas. E as crenças são, a mão de obra no Brasil tá difícil, não tem ninguém bom para trabalhar, tá muito complicado, profissional bom tá em extinção, são as coisas que eu escuto, né? É muito difícil você ter, eles fazem o que querem. Eu tenho as minhas crenças, sabe? Eu acredito que contratação não é feeling, não é achismo, é método. Não é na emoção, é método. Existe um método de recrutamento e seleção. Existem as políticas, as dinâmicas que a gente precisa fazer. Mas você, como expert, eu gostaria muito que você se conectasse agora com os empreendedores e falasse com ele em relação à gestão de pessoas. Porque muitos estão deixando de contratar e ficando completamente sobrecarregados no operacional, porque não confiam, porque acham que está tudo muito ruim, etc. Tá? E outros fazendo de... Eu tenho 2 comportamentos. Que está acumulando. Extremos, né? Extremo. Acumulando. Não, já tentei, não deu certo. Já tentei contratar, não deu certo. E o outro, delargando. Conhece? É de confiança e tudo mais. Traz um pouco pra gente sobre a gestão de pessoas, né? Porque hoje é o maior desafio do empreendedorismo brasileiro. É o maior desafio de todos nós, é da convivência e é do ser humano, né? Sem dúvida Primeiro, se você não quer contratar ninguém, desculpa, você vai morrer daqui a pouco. É o mártir ou o herói. Mártir ou herói são pessoas, é o sozinho. Sozinho, você vai morrer. Ou de desgosto, ou crucificado. Pode ser até que crucificado você deixe inspiração para alguém. Mas a gente precisa estar junto, né? E a partir do momento que a gente se conscientiza disso, e você trouxe uma coisa de interessante, o método é fundamental. Sim. Já fui gestão da qualidade, acredito no método, mas se me permite eu vou destacar aqui que a gente não viva pelo método. E quando você traz também a questão da sensibilidade ou coisa assim, já existem estudos, existe a teoria das 10.000 horas. Não sei se você já escutou falar. A gente fala muito em intuição, às vezes, como uma coisa piegas. Mas o que a teoria das 10.000 horas diz é que do mesmo jeito que você tem um atleta que exercita o tempo todo, faz ali, na hora que ele vai fazer o gol sai. Ele não tem que parar para pensar como ele vai fazer. Aquilo é natural. Quando a gente fala de treinar, quando a gente fala de viver, e as 10.000 horas dizem que quando você vive uma coisa 10.000 horas, falando do trabalho, você já cria uma bagagem de conhecimento que você age de uma maneira intuitiva, mas por trás disso é uma série de coisas se concatenando. Tem um professor meu que uma vez disse o seguinte, vamos guardar todas as aspas aqui. Ele falava, com um certo tempo você já sabe, pelo jeito da pessoa, se ela está afim ou não, se ela é boa ou não. É lógico que eu não posso usar isso ao extremo. Eu tenho que ter método, porque inclusive eu posso estar num dia que não estou bem. Então eu tenho que ter método. Primeira coisa, está empreendendo? Em quê? Quais são os perfis que você precisa? Você tem que ter a pessoa do comercial que tem que saber vender um sonho? Cuidado para não vender um sonho que é irrealizável, senão você queima a tua reputação e a tua construção. Uau. Então, Fefe, pega essa aí. Primeira coisa. Fefe, anota aí. Anota aí. Escolheu? Então, todo mundo tem que estar conectado com o teu produto. Mas para a área de vendas, vender projetos realizáveis e comprometendo com o cliente. Então, isso tem que ser um perfil. Para quem vai operar, essa pessoa tem que entender que ela vai ter que superar desafios. Então, você precisa ter uma pessoa que talvez melhor se já tiver experiência, mas cuidado, mistura.
Traga diversidade, traga aquela pessoa que já viveu muita dificuldade, mas traga também o novo que vai fazer as perguntas, aspas, idiotas, e que vai fazer a gente encontrar um jeito diferente de fazer. Então, essa diversidade em quem executa é bom. Porque é interessante, né? Às vezes tem coisas que eu vou ter um livro de memórias um dia. Então, agora não dá para falar algumas coisas. Legal, hein? Mas eu escuto umas coisas assim que eu fico pensando, não, eu sou disruptiva, mas nem tanto. É importante... Outro dia eu estava lendo uma notícia, não sei se você leu, sobre a Amazon. Ela abriu aquele mercado dela que você chega, não tem ninguém para te atender. Você pega tudo, você passa, paga, é inteligência artificial 100%. Aí abriu um escândalo que descobriram que por trás disso tinha 5.000 indianos olhando pela câmera dia e noite e não era nada no nível de inteligência artificial que se falava. Uau, não vi isso. Tem. Pode procurar, quem tiver aí procura. Meu Deus, que absurdo. Então, a gente está vivendo um tempo que a inteligência artificial é importante, mas não para fazer por você. Mas hoje eu uso inteligência artificial para, por exemplo, fazer uma revisão de literatura, que é uma metodologia científica, que se eu tenho literalmente milhares de trabalhos para ler, a inteligência artificial vai e traz para mim, e aí eu vou usar o que é humano para botar a criatividade em cima. Então, você trabalhar com gerações diferentes, né? Gerações que talvez sejam, entre aspas, analfabetas, não cresceram com o digital, mas ter o digital do lado, se as pessoas estiverem engajadas e com a mesma vontade, você vai ter soluções criativas. E aí, quando a gente fala da dificuldade, eu vou concordar, de certa forma, que é onde, apesar de eu ser saúde, eu acredito que a educação ela vem antes da saúde, inclusive no alfabeto. Porque se eu não tiver gente com educação formal quando eu digo dos seus valores, Sim. mas também acesso à educação técnica, de aprender a empreender, se eu não tiver educação, eu não consigo ter mais nada. E, infelizmente, a gente vive num país que não tem dado a atenção e o acesso às pessoas. Sim. Mas aí, eu deixo até o desafio. Olha que cenário bom para você empreender. Eu estava conversando com um amigo que montou uma empresa de BI, Business Intelligence, no interior de São Paulo. E ele só pega garotada nova, que manda ver ali nas planilhas, nas ferramentas de inteligência artificial. E essa garotada vem, às vezes, com uma expectativa salarial lá em cima, porque na capital, São Paulo, ele leva esta garotada para visitar Faria Lima. Você quer estar aqui? Você pode estar aqui. Esse vai ser o seu salário. Se você estiver aqui no interior de São Paulo, seu salário não é isso, mas você está aqui. Você está no home office, você tem esse encontro, você tem essa qualidade de vida. E aí a gente começa a ver que salário não é tudo. Se você engaja, então quem está lá com ele sabe que está para se desenvolver, porque ele paga curso. Então, olha que oportunidade que a gente tem de empreender qualificando pessoas. Aí você forma gente não só para você, como para o mercado também. Maravilhoso. Eu já quero aproveitar esse gancho e falar sobre motivação. Porque eu acredito que motivação é algo que vem de dentro, né? Mas eu vejo muitas pessoas falarem, como me perguntarem ainda na minha caixinha de perguntas, como que eu faço para motivar meus funcionários? Como que a gente faz para motivar? Eu acredito, doutora, que ninguém motiva ninguém. Eu acredito que uma empresa, ela pode fazer estímulos fora para dentro, mas dentro para fora, não. E você concorda com isso? Concordo. A empresa tem a responsabilidade de criar um ambiente, mas principalmente o que ela quer de você. Tem que estar claro. Se não tiver claro, você vai motivar para quê? E outra coisa. E hoje, na maioria das vezes, não está. Tem que estar claro. A gente está aqui para quê? O que é excelência operacional? É o fazer o melhor, mas é o melhor que está combinado no contrato, é o melhor dentro deste recurso, desta forma. Tem que estar claro, mas claro mesmo. Eu tenho uma meta de vender tantos por dia. Tem um trabalho que pegaram um grupo de vendedores, isso tem um livro de Harvard, pegaram um grupo de vendedores e estimularam eles das mais diversas formas, inclusive com chocolate, que eu adoro.
Eu amo. Não sei se tem aqui, eu vou pedir pro Fê daqui a pouco. Sou apaixonada por chocolate. Minhas 2 filhas também já. Pegaram um grupo, então, estimularam, e o outro grupo fizeram ao contrário. Inclusive estímulos negativos. Vocês não são bons, vocês não vão conseguir, jogar esses grupos para ir para o mercado. O grupo estimulado, com as mesmas ferramentas, mas o grupo estimulado, vendeu 3 vezes mais do que o outro grupo. O grupo estimulado. Tá? Então, o estímulo vem do objetivo claro e também você pode propiciar condição. E, para além disso, é muito importante também, o trabalho que dá prazer é o trabalho que você pode botar a sua criatividade. Tem que ter muito cuidado, porque se a gente for tarefeiro, cara, eu posso te pagar 1 milhão. Olha, mas você tem que ficar o dia inteiro aqui fazendo isso, tá? E aí, detalhe, vai passar isso no meio do caminho, mas você tem que fazer isso. Agora, se eu disser para você, olha, você tem que estar aqui porque você vai produzir um vídeo que vai para o livro dos recordes e quem fica mais tempo com um copo para lá e para cá. Eu te dou um sentido, você não é tarefeiro e você vai poder se virar e fazer. Isso é uma chave muito poderosa. Então, não ser tarefeiro significa para que eu estou aqui e dar liberdade para a pessoa criar e desafiar o padrão. Então, já fica como dica para você que está contratando alguém no onboarding, que é o processo de integração do colaborador. Eu amei isso. Você está aqui para isso. Tá? Você está aqui para isso, essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito, essa é a nossa causa maior, você está aqui para isso. Eu vejo que falta muito esse alinhamento de expectativas, já no processo de recrutamento e seleção. Exato. E quando esse colaborador entra para a empresa, que muitas vezes, doutora, a realidade, ele é jogado no departamento e ele fica ali solto. No período, é integrado às vezes por um colaborador, colega. Que vai dizer o que ele acha, o filtro já está ali, né? E ele pode estar insatisfeito com a empresa, Exato. Ele pode queimar a empresa, pode já sabotar. Exato. E aí não tem aquela política de acompanhamento dentro do período de experiência, dá os 90 dias, por alto, aquele empresário ficou sabendo que aquela pessoa ali não deu e manda embora e etc. Ele não tem esse não é amarrado, sabe? Eu gostei muito, eu vou até incluir isso no meu processo. Você está aqui para isso. A gente tem a missão, a visão, os valores, tudo bem alinhado, o processo de onboarding, mas essa clareza, olha, você está aqui para isso. Eu acho que é isso que falta dentro das empresas, sabe? Falta, tem que se ter clareza, não tem que se ter vergonha. E uma coisa que eu acredito e tenho certeza, né? Eu na minha vida, eu fui demitida uma vez. Isso não significa que eu não tenho competências. Mas naquele lugar, talvez eu não tivesse competente para o que precisava. São circunstâncias. Mas o principal ponto é que qualquer pessoa pode ser brilhante se ela estiver numa condição onde todo mundo saiba para onde vai e sabe o que tem que fazer. Pega uma pessoa brilhante e coloca ela sem recursos e sem saber o que é para fazer, ela dorme um campeão e acorda um bundão. Já que é da série, podemos falar o que quiser. Você tem que dar para a pessoa a condição dela trabalhar entregando e dando ideias. Se ela for tarefeira só para cumprir ordem, desculpa, não é aqui que eu quero estar. Olha, gente, a gente está tendo uma aula aqui, né? Aula de gestão de pessoas com uma PhD maravilhosa. Eu quero te pedir 2 conselhos, né, para os empreendedores, que eu vejo também que são 2 dores. Primeira, não sabem dar feedback. Tem a dificuldade de chegar, sentar, conversar. Vai empurrando com a barriga. Tá? Isso, eu falo isso porque o comportamento dos meus clientes, eles estão muito mapeadinhos, né? Então, ele vai empurrando com a barriga. E na hora de demitir, ele também não tem a coragem. Ou porque se envolveu emocionalmente, tá? Ou porque, ele vai melhorar. Não, ele vai melhorar. Fala aí. Não demite. Então, feedback e demitir quando precisa demitir. A gente fechar com maestria. Você pode ajudar esses empreendedores em relação a isso? Ao longo desses meus 30 anos, já fiz um bom número de demissão. Imagino. E foi engraçado uma vez, eu estava no lugar, encontrei uma pessoa, oi, fulano, tudo bem, não sei o quê, conversando, deu um abraço, não sei o quê. E aí aquela coisa, meu Deus, onde é que a gente esteve mesmo? Você me demitiu em tal lugar. Falei, opa, que bom. E aí conversamos, não sei o que, você imagina, né? Você me demitiu em tal lugar.
Mas a gente conversou de boa, e isso é importante, porque, primeiro, a demissão tem que vir, e eu te digo que todo mundo que eu demiti, quando eu chamei para demitir, sabia que ia ser demitido. Porque eu não posso estar aqui com você todos os dias, não te dou nenhum retorno, de repente, seja porque eu preciso reduzir custos, ou porque está acabando o seu período de experiência, olha só, eu vou precisar te demitir. Aí eu invento moda. Não. Então, a gente tem dificuldade, às vezes, em colocar, primeiro, porque a gente nem sabe o que quer, ou porque a gente não entende a importância, né, desse feedback, né? É muito comum as empresas, às vezes, colocarem que vai fazer o feedback no ciclo lá, sempre no segundo semestre. Aí você faz uma campanha, o clima fica maravilhoso, todo mundo se empenha, e como existe o tal defeito halo, né, a avaliação é maravilhosa. Mas passa aquilo... Acabou. Então, feedback ele tem que acontecer a cada ação. Hoje em dia, a gente tem nomenclatura para tudo. Tem o tal do CSAT, tem o NPS, né? NPS é complicado, Net Promoter Score, e você pode fazer isso dentro da tua empresa, porque, beleza, como é que foi? Deu um NPS para essa experiência da compra. Tudo bem, para a experiência da compra é uma coisa, mas o produto depois pode ter sido ruim. Então, hoje a gente fala no CSAT, né? Que eu não vou lembrar a sigla aqui de cabeça, mas é este momento, como foi ele para você? Porque este momento faz parte de uma construção. Então, de repente, esse momento foi bom, mas depois não foi. E o feedback é isso. Então, terminou uma interação? Pode ter certeza. Terminou aqui, a gente vai, óbvio, falar, mas quando apagarem as luzes, eu vou te perguntar, e aí, Gisele, valeu? E eu espero que você me diga o que você gostou, o que você não gostou. Se uma hora aqui que eu pisei no teu pé, já te peço desculpas aqui por baixo da mesa. Acho que não foi eu que pisei no teu, bem, não. A gente se pisou, foi eu que pisei. Tá tudo certo. Mas assim, eu vou deixar de sugestão que talvez a gente tenha uma mesa 5 centímetros mais larga. Não é o caso, mas é esse feedback da gente poder chegar, falar sem medo. Porque se a pisada no pé incomodou, eu não falei agora porque eu fico sem graça, na segunda, na terceira, eu vou explodir na quarta e quinta. Então... não se furte a cada entrega. A gente fala uma avaliação de cada entrega. E hoje a gente tem tanta ferramenta que você pode, inclusive, fazer esse registro. Tem ferramentas baratas e acessíveis de desenvolvimento de pessoas. Tem plataformas de desenvolvimento de pessoas. Tem algumas de mercado que você pode ali todo dia botar. Você vai fazendo literalmente uma gamificação. Sim. Né? Hoje, como é que foi meu dia? E no final da semana aparece o ranking de gente que mais acessou ali, com mais sorriso, com menos sorriso. Então, tem que ser constante, tem que ser sincero e tem que estar atrelado a um objetivo muito claro. E às vezes você dá chance até de corrigir. Ou corrigir o objetivo, ou corrigir a pessoa. Peraí, eu te contratei para isso, mas você cai melhor aqui. E zero problema. Então, quanto mais feedbacks, menos demissões, às vezes, né? É um espaço de franqueza e honestidade. Ou seja, relacionamento, né, doutora? E aonde você também esteja disposto a escutar sobre você. Sim. Algumas semanas atrás, eu tenho como prática minha, todas as empresas que eu passei. Onde eu estou agora é a sexta-feira. Sexta de 8 às 9. Ele, quando quer falar comigo, não consegue. De 8 às 9, eu estou com a minha equipe direta. É a gente para falar. E não é para falar ali de indicadores, porque os indicadores adoecem a gente. Eu também tenho indicadores, mas a sexta de 8 às 9 é para dizer, e aí, gente, como é que foi essa semana? Conseguimos botar para executar? Por que não? O que aconteceu? Não sei o quê. E algumas semanas atrás eu dei um ataque. Porque alguma coisa não foi bem. E eu literalmente falei, gente, não é possível, assim eu vou ter que demitir. E acabou a reunião, me senti mal com aquilo. Até você, doutora? Isso, claro, lógico, porque eu sou humana, pelo amor de Deus. Eu mando as pessoas tomar banho de vez em quando. E aí, uma pessoa chegou para mim e disse, poxa, Cristina, caiu bem. E aí eu escutei, tem razão. Aí na sexta seguinte eu comecei, gente, quero pedir desculpas. Errei na forma que falei. Que legal. E quero pedir desculpas. E um cuidado que eu tive, também vou deixar aqui, a comunicação, muito cuidado para usar a preposição, contração, mas. Porque se eu falasse, eu quero pedir desculpas, mas piriri, eu estou pedindo desculpas só para o social, porque o que vale é isso. Eu fiz uma reunião sem usar a palavra mas. Uau. Quero pedir desculpas. Todos nós precisamos trabalhar para melhores resultados. Temos sempre oportunidade de melhoria. Só que eu não deveria ter falado dessa forma.
Me desculpem, está aberto a quem quiser falar. E as pessoas falaram, realmente não gostei. Desculpe, desculpe, desculpe. Vamos renovar nossos votos, então. A gente está aqui para quê? Qual é o nosso objetivo? Saí me sentindo muito melhor. Inclusive, depois eu disse para as pessoas, para mim ficou de lição que eu não preciso chegar e dar um espetáculo, um show, para colocar a gente para funcionar. E a gente pode levar isso de exemplo para todos nós, inclusive de pedir desculpas. Eu não usei a palavra mas. E quando eu faço... então você está sendo falsa? Não. É porque é um exercício. Quando a gente começa a cuidar da comunicação, a gente está exercitando. E pedir desculpa não tem problema nenhum. E falaram mesmo. O pessoal falou, não gostei. Por favor, fala mais. Falaram. E zero problema. Doutora, na sua agenda hoje você está disponível para receber mais clientes de consultoria ou para palestrar? Como que está aí essa sua parte organizacional? Se a gente quiser te contratar... Pode entrar na minha rede social, Cristina Barros, Cristina com CHRYSTNA, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, por lá no direct, por lá em mensagem, consegue chegar. E eu estou aberta e vou te dizer, isso me devolve experiências. Então, tenho espaço para mentoria individual? Tenho. Legal. Como também tenho para alguma ação de cultura, junto com o RH, para chegar a fazer pergunta, provocar, porque quem toca o trabalho não é o consultor. Quem toca o trabalho são as pessoas. Então, se é para botar ali uns pontinhos na mesa para incomodar e para trazer conforto, estou disponível e faço isso com o maior prazer. Maravilhoso. Aqui debaixo na descrição eu vou deixar todas as redes da doutora. Profissional maravilhosa. Estou muito feliz com essa contribuição. Eu tenho certeza que nós vamos alcançar muitas pessoas. E para finalizar, hoje eu estava na academia falando de você, e aí o meu personal falou assim, pergunta para ela como ser feliz todos os dias. Aí teve um outro que falou assim, é só sorrir. É só sorrir que a gente vai ser feliz todos os dias. Doutora, verdadeiramente, qual é o caminho da felicidade? A primeira coisa, eu não vou ser feliz todos os dias. Não vou. Se eu achar que é isso, eu já começo a ser infeliz. Perfeito. Felicidade é se a vida vale a pena. São coisas diferentes. Então, quer ser feliz? Vive seu dia, aceita quando não tá bom, se permite, porque tanto a depressão é uma doença, quanto a euforia extrema também é uma doença. É negar que o mundo tem suas dificuldades. Então, faz a pergunta para você, minha vida está valendo a pena? Sim, eu estou pagando as contas e eu sei que eu ajudo alguma pessoa no fim do dia, então está valendo a pena. Pô, eu nem pagando a conta e nem deixando ninguém feliz. Ou, cara, eu só estou pagando a conta e não estou deixando ninguém feliz. Então, se não está valendo a pena, não espera você ser demitido, não espera a sua empresa quebrar. Vira o jogo você, porque se está valendo a pena. Não é hoje, porque vai ter dias que a gente vai estar triste. Graças a Deus, como diz o Lulu Santo, não existiria som se não houvesse silêncio, não haveria luz se não houvesse escuridão, não tem felicidade se não houver tristeza. E como Bethânia canta de Baden Powell, para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. E é assim que a gente vai. Ou seja, uma vida feliz é uma vida que vale a pena. Que vale a pena, exatamente. Palmas para essa mulher maravilhosa no nosso GRCast. Doutora, muito obrigada. Eu estou muito feliz, honrada. Você é maravilhosa. Que isso. Inteligentíssima. Eu que te agradeço. Além de inteligentíssima, agradável, querida, simpática. Muito obrigada. Muito obrigada, tá? Eu desejo muita sorte. Deus abençoe todos os seus projetos, tá bom? Amém. Muito sucesso. E esse foi o nosso GRCast de hoje. Incrível. Uma aula sobre felicidade na vida, nos negócios. Muito obrigada por você que ficou com a gente até o final. E palmas para nossa PhD. Vamos ser felizes. Obrigada. Ser feliz. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Nossa, maravilhoso. Muito obrigada.